Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia da leitura da coluna do Portal Acesse, que a gente está publicando várias colunas lá, vale dar uma lida no texto, é aí que a gente está lendo e fazendo algumas reflexões. A coluna de hoje foi Inclusão Escolar, conviver com as diferenças faz bem para todos. Então a gente inicia, que apesar de todo aparato legal, com a publicação da Lei Brasileira de Inclusão, que inclusive fez 5 anos, a gente gravou um vídeo sobre ela, fez 5 anos agora, recente. E após o nascimento do meu irmão, posso afirmar que conviver com as diferenças faz bem a todos. E isso insere e inicia, no meu entendimento e nosso lá do Instituto Mano Dal, na inclusão escolar. Todo mundo convivendo com todo mundo. Apesar disso, algo tão claro, com estudos científicos do Instituto Alana e etc., ainda nos deparamos com escolas que negam ou cobram uma matrícula diferenciada para pessoas com deficiência, em especial pessoas com síndrome de Down. Uma das nossas principais bandeiras do Instituto é a luta por uma escola realmente e efetivamente inclusiva. Todos aprendem singularmente, todos ensinam, e a gente construa uma sociedade melhor, com vários olhares e possibilidades. A coluna pediu um relato, que eu escrevi até também no livro, num dos livros, o Mano Dal Relato de Irmão Apaixonado, da inclusão do Dudu. O Dudu foi uma história que tem no documentário, quem quiser ver, está aí no YouTube também, o documentário que conta a trajetória dele como um todo, desde o nascimento, chama No Compasso do Amor, muito legal, vale a pena, uma produção muito bacana. Então a trajetória escolar do meu irmão foi um pouco difícil naquela época, nos anos 90, porque 17 escolas negaram o direito dele estudar. E depois de muita tentativa, muita frustração, meus pais conseguiram uma escola que aceitassem o Dudu. A primeira escola que aceitou ele depois de muito esforço foi a escola Criatividade, que fica perto da casa dos meus pais, até hoje no bairro lá, Santa Lúcia. Então foi uma luta, mas por outro lado foi uma conquista, A minha mãe falou que a gente ia encontrar uma escola regular para o Dudu e a gente buscou esse encontro. Segundo meus pais, foi a única escola que aceitou recebê-lo com carinho e sem olhares discriminatórios. E não sei se você sabe, muitas vezes é os pais dos ditos normais, típicos, que pressionam as escolas para não receber as pessoas com deficiência. Até quando? Nessa época eles viveram momentos de muita tristeza. Eu fiz umas entrevistas para o livro, para o documentário, mesmo estando preparados para as dificuldades. Se conseguir uma vaga nas instituições ou escolas ditas regulares. Foram muitos os senões, as negativas, as desculpas, as explicações. Foi particularmente difícil e triste receber o não de uma escola tradicional de Minas Gerais. Para o meu pai, que se sacrificou para oferecer uma educação de ponta para os outros 3 filhos, eu, Marcelo e a Paula, foi um balde de água fria, uma demonstração de que as instituições, em última instância, de um modo geral, não queriam naquela época, e até hoje algumas, pessoas com deficiência e a convivência com as diferenças. O colégio que meu pai escolheu para os seus 3 primeiros filhos negou a matrícula e a possibilidade do estudar lá, que acabou resultando em uma ação judicial naquela época, anos 90, que não prosseguiu, pelas dificuldades que meu pai encontrou e pelas frustrações e o medo dos outros 3 filhos sofrerem alguma represálias. É engraçado que essa escola depois nos convidou, deve ter uns 2 anos, pra gente ir lá e tal, e foi muito legal, o Dudu palestrou lá e a gente teve a oportunidade de relatar, de mudar a visão, fechar o ciclo. A desinformação das escolas é muito patente e as desculpas inúmeras e variadas. No caso do Dudu, as principais explicações foram, e ainda são, pasmem, 30 anos depois, despreparo dos professores, falta de infraestrutura, falta de garantia de resultados, receio que os demais alunos possam maltratar ou fazerem bullying, impossibilidade de ter alguém, um professor extra, para controlá-lo, essa era a palavra,
necessidade de inúmeros testes, exames, laudos médicos para a entrada, e a dificuldade, né, que uma escola falou, né, para Dudu teria que chegar mais, olha isso, gente, 1995, Dudu teria que chegar mais tarde e sair mais cedo para que os outros pais não incomodassem com a presença dele. Então é isso que a gente vive, né? Infelizmente, nem todas as escolas tentam suprir esse despreparo e hoje, pela Lei Brasileira de Inclusão, que a gente denomina barreiras, e acabam violando, inclusive, um direito constitucional. É necessário, com tudo isso, ter um olhar positivo para as condições de aprendizagem, o que ajuda a eliminar as barreiras e compreender os limites, ver as potencialidades, ao invés de ficar apenas acentuando a deficiência e as diferenças. A gente trabalha no Instituto com um programa pedagógico que tem a questão da singularidade que a gente trabalha, então o tripé família, profissionais, instituto e obviamente a pessoa com deficiência, e a gente vem, né, com muito esforço mudando esses olhares. Agora na pandemia está mais difícil, mas a gente tem que batalhar, né, cada um a seu modo, porque é uma escola que não recebe todo mundo, uma família que não recebe todo mundo, forma uma sociedade que não recebe todo mundo. A gente separou aqui no texto, né, alguns aprendizados, né, que todos podem ter ao conviver com pessoa com Down, pessoas com deficiência, baseado também na autora Sohar Dahini. Todos aprendem a aceitar melhor as diferenças e ver o preconceito e a diversidade com outros olhos. A gente aprende o conceito que a gente chama de soft skills, que é se colocar no lugar do outro, que é muito difícil, e fazer com que a turma entenda, né, que cada um tem seu tempo, cada um tem uma habilidade em determinado assunto. A gente aprende com a diversidade, com a inclusão, que a comunicação vai muito além da verbal, que também existem gestos, olhares, silêncio, comunicação alternativa. Vai aprender que as pessoas com deficiência não são vítimas, nada. Vai aprender que a vida ela é diversa e vale a pena por isso. Vai aprender a importância do cuidado, de quem ensina também aprende, de quem aprende também ensina, apesar das dificuldades. Vai aprender a questão da flexibilidade tão falada hoje, da adaptabilidade, estão vivendo isso na pandemia, que não existe apenas uma maneira de realizar as coisas. Vai aprender a lidar melhor com as suas próprias limitações, com as nossas. Vai aprender a comemorar pequenas conquistas tão importantes nesses tempos. E vai aprender, acima de tudo, que toda vida importa. É importante ressaltar que não podemos educar ninguém enquanto não conhecemos o indivíduo que existe por trás de uma condição. Se educa um ser humano e não a síndrome de Down. As pessoas com Down têm habilidades e dificuldades como todos nós. A cada recusa de escolas e professores que alegam que não estão preparados, me fazem pensar que a escola não está preparada para funcionar, pois esquecem que educar é, acima de tudo, oportunizar e humanizar. Se não está preparada para ensinar um aluno com Down, com deficiência, não está preparada para educar nenhum aluno, pois todos os seres humanos são passíveis de aprendizado, passíveis de avanços no seu desenvolvimento. Portanto, fechando o artigo, a conclusão que podemos chegar é que uma escola onde ninguém é deixado de fora nos ensina a viver em uma sociedade onde ninguém é deixado de fora, inclusive na pandemia. Vê lá, conheça o projeto do Mano Down Pedagógico. Qualquer dúvida, qualquer dica, reflitam e vamos avançar nessa inclusão nas escolas, em todos os meios, situações, que é o que a gente espera. Um abraço, até mais.